Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Foca na Fono. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, se inscreva no canal, conte para os seus amigos. Aqui a gente fala sobre o desenvolvimento infantil. Hoje vocês estão vendo, estamos com um cenário novo e a partir de agora esse é o cenário que nós vamos usar para as nossas gravações, nossos vídeos aqui. Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para nós que a gente vai esclarecer, vai te ajudar por aqui. Foca na dica, foca na fono, vem comigo que eu te explico. Então, pessoal, a conversa que eu quero ter com vocês aqui hoje de uma maneira muito informal é a seguinte: por que eu devo procurar um fonoaudiólogo se o meu filho ainda não fala ou se ele fala errado? Pessoal, todas as semanas eu recebo na clínica pais levando os filhos com atraso de fala ou com transtorno fonológico, que é a troca de letrinhas, que me contam a mesma história. Eu passei pelo pediatra e ele pediu para eu esperar. Ele disse que cada criança tem o seu tempo. Nós já conversamos aqui em vídeos anteriores e vamos continuar conversando em outros vídeos, porque nós precisamos abordar esses temas que acontecem no nosso dia a dia, gente. O fonoaudiólogo é o único profissional competente para avaliar a linguagem, tanto a aquisição como o desenvolvimento. Se o seu filho tem um atraso de fala ou fala pouco, procure a ajuda de um profissional especializado, gente. Eu recebo crianças com 3, 4, até 5 anos com importantes e significativas trocas para falar. Outro dia na clínica chegou um menininho de 3 anos que falava apenas 10, 12 palavras. Então isso, pessoal, não pode ser considerado normal. Não podemos culpar a pandemia por todo o atraso que uma criança tem. Essa criança em específico, ela foi diagnosticada com TEA e tinha passado despercebido pelo pediatra. Como o transtorno de fala, o atraso na aquisição de fala é um dos principais sinais quando eu falo em autismo, é muito importante que levem num profissional habilitado e especializado. É claro que de forma isolada ele não está associado a esse diagnóstico, mas quem tem um olhar especializado vai observar outros comportamentos envolvidos e por isso os dados da anamnese, da primeira entrevista com os pais e da situação, avaliação clínica dessa criança são tão importantes para direcionar a minha conduta posterior, para que profissionais eu vou encaminhar, o que essa criança pode ter, o que eu devo fazer. Então, gente, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como é importante a gente procurar um profissional que realmente tenha competência para abordar esse assunto. Nós temos crianças que chegam aos 4 aninhos e meio, com trocas para falar ou omissões. Por exemplo, não consegue falar prato, braço, flor, omite o R e o L no grupo consonantal, pois são os últimos fonemas que a criança aprende, ou ao invés de falar porta, poste, também engole o R e engole o S, né? E cada uma dessas letrinhas, desses sonzinhos, tem o tempo certo para a criança aprender. Então, se uma criança chega com 4 anos e ainda não consegue pronunciar sons que são esperados aos 2 anos e meio, aos 3 anos e meio, eu já posso sim chamar isso de um atraso. E a partir do momento que eu tenho um atraso detectado, eu preciso de uma intervenção, de um tratamento. Por quê, gente? Eu não sei quanto tempo esse pacientinho vai demorar para aprender a fazer esse som. Tem casos que depois de 2, 3 meses, quando a gente ensina a pista visual para a criança, a pista auditiva, mostra o ponto articulatório, dá exercícios para ela fazer em casa, algumas com 2, 3 meses já estão falando corretamente. Outras, gente, demoram mais de 1 ano. Então eu não posso esperar a criança ter 4 anos e ainda não falar alguns sonzinhos que são esperados aos 3 para começar uma intervenção. Principalmente porque aos 5 anos ela vai aprender a ler e a escrever.
Ela vai começar o processo de alfabetização. Se essa criança não falar corretamente, é muito provável que ela tenha dificuldade em entender qual letrinha ela deve usar em cada situação. Então, vamos dar um exemplo. Se ao invés de falar prato, ela fala pato, quando ela for escrever prato, ela também vai omitir o R. Por quê? A nossa língua, ela tem um apoio na oralidade. A gente precisa da pista auditiva para registrar aquela letrinha, aquele sonzinho. E aí, gente, eu continuo reforçando para vocês a importância de levar o quanto antes. Vocês, pais, sabem quando tem alguma coisa errada. Se acendeu aquela luzinha, busquem ajuda. Não fiquem esperando o tempo passar.